Boa noite, Isabel. Boa noite, Lorena. Graça e paz. Seja bem-vinda aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aguardando a entrada aí do povo. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre o teu coração de uma forma abundante. Shalom, Isabel Queiroz, Deus abençoe a tua vida. Olá, Jonatas, boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Com certeza teremos um tempo aqui extraordinário, você vai ser muito abençoado, você vai ser muito edificado. Aproveita, vai chamando seus amigos aí, aperta o sininho. Opa, já está por aqui, apóstolo Adriano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já vamos chamar aqui, vamos esperar um pouquinho mais aí as pessoas entrarem. Olá, Thaís, boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sengés por aqui, boa noite, Edilson. Como é que está a temperatura aí, semelhante em Curitiba? Muito frio? Aleluia, glória a Deus. Será um tempo extraordinário, você vai ser muito abençoado, muito edificado, muito motivado nessa noite. Com certeza o Senhor vai dinamizar a tua fé de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Irmão Hamilton, irmã Neuci, Antônio dos Estados Unidos, família Alves por aqui. Creio que pessoas de Paranaguá também. Glória a Deus. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer uma oração aqui, colocando setembro diante do Senhor, e já vamos chamar aí o apóstolo Adriano para começar então a nossa transmissão aqui. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa hora, nós declaramos que precisamos de ti, precisamos da tua unção e pedimos que tu unja esse tempo aqui, Pai. Ó Deus, será um momento de compartilhamento, será um momento em que, na verdade, a fé de cada coração vai ser dinamizada, vai ser ativada. Sabemos que tu tem algo tão extraordinário para a tua igreja, para o teu povo, pós esse tempo de pandemia. E mais do que nunca, precisamos estar alinhados com os teus planos, Pai. E ao nome do Senhor, nós damos toda a honra, nós damos toda a glória. E pedimos, Senhor, o teu direcionamento aqui nesse tempo de conversa, nesse tempo de comunhão. Para que o nome do Senhor seja glorificado, oramos agora. Amém e amém. Vamos chamar aqui, ramo estendido. Vou pedir para o apóstolo Adriano, pode fazer a chamada por aí, apóstolo. Já temos um bom número aqui.
Pedir para o apóstolo Adriano, pode fazer a chamada aí, apóstolo Adriano. Olá. Olá, amado. Glória a Deus. Conseguimos. Que bênção. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Que alegria ter essa noite com você aqui, amados. Vai ser um tempo muito bom, muito extraordinário, né? Esse tempo aí de pandemia, estamos buscando o Senhor bastante. Eu sempre tenho dito, né, que tem sido assim um tempo maravilhoso aí para se buscar mais o Senhor, para realmente desenvolver o nosso sacerdócio aí diante dele. Está sendo assim um tempo muito bom mesmo. E que alegria poder mais uma vez estar com você aqui. O apóstolo Adriano é um amigo nosso aí já há algum tempo, né? Do Conselho aí Apostólico Brasileiro também, está alinhado lá com a Neuza também. Então, cada ano a gente se encontra para ministrar lá no Congresso, né, da doutora Neuza, e tem sido um tempo muito bom. As suas considerações iniciais aqui, querido? Apóstolo Zé Levi, um prazer enorme estar aqui com o irmão. Realmente, Deus tem nos dado a oportunidade de desenvolver essa amizade. Sim. Né? O irmão esteve conosco recentemente nos nossos encontros online. Foi muito, muito bom mesmo. Então, trago aqui um abraço da apóstola Daniela e de todos os amigos. Grande abraço a ela também. A você, a profeta Rocio, toda a sua família e todos que te acompanham. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amado, nós vemos que estamos vivendo assim, verdadeiramente, um tempo bem apostólico, né? E eu sei que tanto o nosso ministério como o próprio Ramos tem tido, e é uma visão também do Conselho Apostólico Brasileiro, na verdade, a tomada dos 7 montes, aí, 7 áreas, né, de influência para o reino de Deus. E eu quero dar aqui um start nessa conversa nossa aqui hoje, né, nós pontuamos aí um assunto que eu creio que é muito importante, o avanço do reino, né? E como será a igreja após essa pandemia, o que nos espera, né? Eu creio que o futuro da igreja tem muito a ver aí com a questão da tomada aí dos 7 montes, das áreas de influência, né? Logo que eu comecei a entender melhor, assim, dentro de uma área mais profética, né? O propósito de Deus, porque todos nós, quando nos convertemos, acabamos tendo uma visão muito limitada do propósito de Deus, a salvação de Deus, a redenção. Pelo menos eu fiquei algum tempo bem limitado, vendo a redenção mais na direção daquilo que acontece pessoalmente com a gente, a salvação. E não tinha muito a visão acerca da expansão do reino de Deus em termos da sociedade, esse tipo de coisa. E alguns anos atrás, me veio muito forte o coração aquela palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Verso 18 a 20, e também Colossenses 1, 18 a 20, quando fala acerca do ministério da reconciliação, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. E, pelo menos, durante muito tempo da minha caminhada com o Senhor, eu via essas duas passagens mais no sentido da salvação de pessoas, não com a visão em termos de sociedade, aquilo que poderia acontecer, né, no ambiente, no meio que nos cerca.
Porém, aí de uns anos atrás, a minha visão mudou completamente. Eu comecei a entender que esse Ministério de Reconciliação não era somente em relação a pessoas, mas em si a sociedade, tudo aquilo que compõe o meio que nós vivemos. Então, veio muito forte acerca da redenção de todos os aspectos, não só de pessoas, mas dos segmentos da sociedade. Então, apóstolo, eu entendo hoje, né, que os segmentos da sociedade têm que ser reconciliados com Deus. E me veio tão forte o coração, certa vez, ainda que o evangelho seja pregado numa cidade e toda essa cidade seja ganha para Jesus, no entanto, ainda não está completo o plano de Deus. Porque todas as outras áreas ali, a área política, a área de negócios, enfim, todas as áreas da sociedade, elas têm que ser afetadas pelo reino de Deus. E essa reconciliação não é somente para as pessoas, mas é para a sociedade de um modo geral. E eu creio que essa é a proposta, né, apostólica, é a proposta profética do Senhor para os nossos dias. E nós, como igreja, pelo menos eu creio que nós temos, né, apóstolo, uma responsabilidade muito grande. Porque a Bíblia diz que o Senhor pôs na igreja, pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, que não é só a ver com salvação e redenção e reconciliação de pessoas com Deus, mas é todos esses aspectos, né? E eu gostaria, né, que você falasse um pouco sobre isso, porque o Ramo Estendido, eu sei que trabalha forte nesse aspecto. Eu estava dizendo aqui em casa que o seu convite foi, assim, acertou em cheio em dois assuntos que eu amo, que é a igreja e o reino de Deus. Aleluia. São dois assuntos, assim, que queimam o meu coração, e aqui no Ramo Estendido nós trabalhamos intensamente, buscando crescer na revelação da igreja e crescer na revelação do reino de Deus. Mas eu gostaria de começar compartilhando que desde o ano passado, quando nós estávamos fazendo um retiro apostólico em julho, nos preparando e dizendo, Senhor, nós estamos para começar uma nova década, tanto no calendário greco-romano, quanto no calendário bíblico. Então, o Espírito Santo nos diz para fazer um retiro. E minha esposa e eu nos retiramos para buscar o Senhor intensamente. E quando nós estávamos buscando o Senhor, Ele nos mostrou claramente, primeiro, que esta década é uma década apostólica. Aleluia. Dentro desta década apostólica, há vários aspectos. Um deles é o evangelismo. Então, o evangelismo é um aspecto muito importante, mas é um aspecto desta nova década, que é uma década apostólica. E o que o Senhor estava dizendo? O Senhor estava dizendo desde lá, e temos profetizado sobre isso, que o Senhor estava soprando um vento de intensa mudança. Isso em julho de 2019. Amém. Então, um vento de mudança intensa. Quando nós retornamos desse retiro, o Senhor disse mais ainda, vocês precisam aprender a se mover com o vento do meu espírito, porque vou provocar muitas mudanças. Isso ano passado, né? Que não tinha nada no cenário de pandemia, de Covid-19. E ele disse, olha, neste vento intenso de mudança, eu vou liberar um novo manto apostólico sobre a minha igreja, e vou estabelecer uma nova administração e uma nova ordem. Então, desde lá, nós temos buscado ao Senhor para destrinchar e ampliar esta compreensão. Aleluia. Depois, em novembro de 2019, nós fizemos um congresso chamado Impacto Profético, só sobre isso, para a gente buscar o Senhor e ter clareza. E aí nós começamos a perceber que a Páscoa seria algo chave e Pentecostes seria quando o Senhor liberaria esse manto apostólico para uma nova administração e uma nova ordem da igreja pelo reino. Aleluia.
Quando nós começamos a pandemia, o Senhor disse claramente, olha, eu tenho um plano estratégico de livramento. Aqueles que acessarem o meu coração terão um plano estratégico para atravessar esta pandemia. Uma outra coisa que o Senhor disse claramente, este é um tempo para afiar o machado. Então, quando o apóstolo Zé Levi falou, né, que é um tempo da gente aperfeiçoar o sacerdócio, buscar o Senhor, é exatamente isso, afiar o machado. E logo em seguida ele disse, olha, se vocês permitirem eu trabalhar o que eu tenho que trabalhar com vocês, vocês serão como uma flecha polida lançada pelo arqueiro em direção ao destino profético de maneira esperada. Então, temos profetizado isso. E esta live, ela é chave em tudo isso. Aleluia. Deus agraciou o apóstolo Zé Levi com esse tema, porque é o tema. Sim, o tema. Com certeza. O avanço do reino de Deus e a igreja vitoriosa pós-pandemia. Então, isso é muito importante. Então, essa live aqui é algo que as pessoas precisam ter, gravar, ouvir de novo, porque ela é chave. É chave, é diretiva mesmo. Né? E agora, até os meios de comunicação ímpios estão reconhecendo que nós entramos num processo de mudança irreversível. Você liga a televisão, há inúmeros programas dizendo como é que vai ser depois da pandemia. Sim. Então, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Verdade. Então, Deus já vem falando. E uma coisa muito importante que nós precisamos perceber é que Deus tem falado, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Agora, o que é chave? O que é chave? É a nossa dependência do Espírito Santo nesse momento. Por quê? Porque quando Deus estava liberando o vento de mudança, um novo manto apostólico, uma nova administração e uma nova ordem para a igreja, nos dias bíblicos, eu vou citar para todos aqui Atos capítulo 10. Até Atos capítulo 10, a igreja era exclusivamente judia. Judia, sim. Certo? E exclusivamente ali na região de Jerusalém. O que acontece? Acontece que a partir dali, Deus então começa a abalar as estruturas e vai levar então Pedro para a casa de Cornélio. Isso. Só que nesta ida para a casa de Cornélio, Deus teve que tratar conceitos, crenças, paradigmas, referenciais, religiosos de Pedro. Então, para que nós possamos ir para esta nova estação pós-pandemia, nós vamos precisar depender do Espírito Santo. Trabalhar nossa teologia, trabalhar nosso sistema doutrinário. Até a nossa crença vai ser mudada. Oi? A crença vai ser mudada, a maneira de crer. Vai haver uma mudança. Vai precisar mudar a estrutura religiosa. É uma reforma. É uma reforma. É um tempo da reforma. Para que nós possamos não desprezar aquilo que é novo. Sim. Então, basicamente, nós vamos ter que depender, como Josué, quando está entrando na Terra Prometida, ele diz, vamos seguir o mover da arca, vamos seguir os sinais do movimento da arca, porque o caminho por onde vamos, nós nunca andamos antes. Então, esta dependência do trabalhar do Espírito de Deus e esta dependência de seguir a direção e o ritmo do mover da presença de Deus serão questões assim chaves.
porque senão você vai ficar preso numa estação que já terminou. É verdade. Tá? Então, e o sistema religioso, o espírito de religiosidade, muitas vezes as pessoas falam de tradicionalismo, né? Mas o cerne do espírito da religiosidade é prender as pessoas em coisas boas de uma estação que já terminou. Uhum. Foi Perfeito. exatamente isso que Jesus confronta os fariseus e os discípulos de João quando ele está na casa de Mateus e ele fala do odre velho e do odre novo. Por quê? Porque ele diz assim, olha, aquele que bebeu do vinho velho sempre diz, o velho é melhor. Então nós vamos precisar permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, como trabalhou com Pedro, porque estava entrando em algo novo. Vamos precisar que nós nos movamos como Josué, né? Vendo a direção e o ritmo da presença de Deus, porque o caminho para onde nós vamos, nós nunca fomos antes, a igreja nunca foi antes. Tá? Com E qual que é certeza. o perigo? Qual o perigo? O perigo é você entrar no que Davi entrou. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando Davi foi buscar a arca em Kiriat Jearim, né? Ele quis inovar. E aí o que ele faz? Ele carrega a arca com um carro de boi, que era uma maneira idólatra dos devotos de Baal carregar seus ídolos. E a Bíblia diz lá que eles compraram até um carro novo. Carro novo, verdade. Né? Bem intencionados. Então, só que o que acontece? O boi tropeça, Uzá morre, Davi fica desgostoso, para a arca em Obed-edom, vai fazer uma calibragem, vai fazer uma avaliação, vai buscar o Senhor, e o Senhor mostra para ele, ó, essa novidade aí está fora dos meus princípios. E por causa disso, Uzá morreu. Então, era propósito levar a arca, era tempo de levar a arca, mas o modo quebrou o princípio. Então, nós precisamos vigiar para que no novo, né, até bem intencionados, nós não estejamos quebrando princípios. E é aí que é fundamental nós termos clareza dos princípios fundamentais do que é igreja e do que é o reino de Deus. Então, por exemplo, eu sempre costumo colocar da seguinte maneira. Quando Jesus fala pela primeira vez o nome igreja, está lá em Mateus 16. Falou duas vezes só. Só em Mateus 16 e 18. Isso. E a primeira vez que ele fala que é Mateus 16, igreja é eclésia. Sim. Agora, é interessante a gente compreender que ele não chama nem de tabernáculo, nem de templo, nem de sinagoga. Que eram as três referências religiosas da época. Isso. E ele vai chamar eclésia. Só que eclésia existia. Por exemplo, se você vai em Atos 19, a tradução que não é feliz, que em Atos 19, quando tem uma reunião lá a respeito do debate sobre a questão do templo de Diana, o tradutor diz assembleia. Mas no grego original é eclésia. Eclésia, sim. Certo? Então, sim. A eclésia existia no Império Romano. Dentro do contexto greco-romano, havia a eclésia. Então, e o que era a eclésia? As pessoas saíam das suas casas, iam para um lugar público para tomar decisões sobre o governo da cidade. Verdade. No Pórtico Salomão era um dos lugares onde se reuniam também. Isso. Então, basicamente, a função da eclésia era governamental de um território. Basicamente isso. Então, por isso que Jesus, quando fala em Mateus 16,
ele fala da minha eclésia. Por quê? Porque tinha a eclésia do Império Romano. Uhum. Não é? Então, estabelecer um contraste ali. Exatamente. Isso. Mas embora são dois fundamentos diferentes, um está relacionado com o Império Romano, a outra está relacionada com Jesus. E aí ela está relacionada com o reino de Deus. Sim. Então, Tremendo nós precisamos compreender que Jesus, quando dá nome ao seu movimento, ele não usa expressões religiosas. Ele usa uma expressão governamental. E lá em Mateus 16, ele diz, a minha eclésia, ela não vai, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso. Por quê? Porque a minha eclésia tem as chaves do reino de Deus. E chave é a autoridade. E aí fica claro que a diferença entre igreja e reino de Deus. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E não Faz uma confusão, sim. Faz uma confusão. Então, por exemplo, reunião da igreja local. Aí nós fomos para uma reunião do reino. Não, nós não fomos para a reunião do reino. Nós fomos para a reunião da igreja. Isso, sim. Aí tem uma reunião de várias igrejas, que é a reunião do corpo de Cristo, que é a reunião da igreja. Nós falamos assim, nós fomos para uma reunião do reino. Não, nós não fomos para uma reunião do reino. Nós fomos para uma reunião da igreja. Então, nós precisamos ter clareza o que é igreja e o que é reino. E você citou um texto muito feliz, que é de 2 Coríntios 5. Sim. Porque Paulo está dizendo que a igreja é a embaixada do reino. Tanto que nós somos o quê? Nós que somos membros da eclésia de Jesus, nós somos embaixadores. Embaixadores, sim. Embaixadores do reino. Então, a igreja, e isso é uma analogia que facilita para as pessoas entenderem a diferença de igreja e reino. Igreja é a embaixada. O reino é o Estado. Por exemplo, você vai na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. A embaixada não é os Estados Unidos. Mas ela representa a identidade do reino aqui. Certo? Exato. Mas todo os Estados Unidos está lá no norte da América. É essa questão. Por isso que, quando nós falamos da eclésia, quando nós falamos da igreja de Jesus, ela tem esta autoridade do reino para ligar e desligar. Ou seja, é esta função governamental. E o reino? O reino é toda a obra de reconciliação de Deus com o mundo. Isso. No texto que você usou, Deus estava em Cristo reconciliando consigo, não eram as pessoas, mas o cosmos. O cosmos. A palavra é cosmos. Isso mesmo. É todo o universo. Isso. É todo o universo. É toda a criação. Por isso que quando você compreende que Jesus toma o nome igreja de um contexto governamental que já existia, as pessoas sabiam que era a eclésia. Sim. Que era um organismo governamental. Por isso que qual é a função da eclésia? É este organismo governamental, representativo e de autoridade para manifestar o reino na criação. Não é nem só na sociedade, é na criação. Verdade. Então, qual é a função da eclésia? Anunciar o reino, proclamar o reino,
manifestar sinais do reino. Em direção a quê? Começando no ser humano, porque foi ele que pecou, foi ele que trouxe o pecado para a criação, mas se estendendo a toda a criação. Uhum. Por isso que o evangelho, e aí nós voltamos para o evangelho. Por isso que o evangelho que Jesus pregava não era evangelho da bênção. O evangelho do que reino. Jesus pregava não era nem mesmo o de salvação. Uhum. O evangelho que Jesus pregava era do reino. Era E é esse evangelho que vai ter que notícia. ser pregado agora no tempo do fim. Exato. Então, o que acontece? Todo o evangelho era a respeito da chegada do reino de Deus. Então, por exemplo, Mateus capítulo 3. João Batista diz... Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. O reino dos céus, sim. Certo? Jesus, em Lucas capítulo 4, ele diz, para isto eu vim. Vim o quê? Anunciar o evangelho do reino. Marcos capítulo 1, versículo 14, diz Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Uhum. Quando ele envia os apóstolos, qual era a mensagem dos apóstolos? Pregue o reino de Deus. Reino de Deus. Quando Paulo chega em Éfeso, lá em Atos 19, ele fica por 3 meses falando o quê? Sobre o reino de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias. O que ele fala lá? Sobre o reino. Sobre o reino de Deus. Isso. Então, nós precisamos, primeiro, ter clareza do que é a eclésia de Jesus e não a eclésia do Império Romano. Uhum. Enquanto a eclésia de Jesus exalta o Pai, recebe revelação do Pai, a eclésia do Império Romano adora Diana, adora a Rainha dos Céus. Isso mesmo. Então, nós precisamos ter essa clareza da eclésia, dessa autoridade governamental do reino de Deus, que proclama, primeiro vive e proclama o reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Mateus 6,10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra aqui na terra. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. Sim. Simples. E é agora. A partir não é? Tem gente esperando no milênio isso daí. Gente, é agora. Sim. Quando a Bíblia diz, Jesus disse, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. João Batista, próximo está o reino dos céus. Uhum. Não está longe. Então, o que nós precisamos compreender é que quando Jesus vem, ele inicia a implantação do reino. Do reino. O milênio é a plenitude do reino. Exatamente. Então, qual é a função? Por isso que ele diz, olha, todo discípulo de Jesus precisa orar constantemente. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Onde? Na vida do ser humano? Não. Na terra. Sim. Na terra. E tanto ele foi claro, né, apóstolo Adriano, que ele mesmo declarou, o meu reino não é desse mundo. Sim. Já estabelece naqueles dias aí um contraste dos dois reinos. E aí, por que as pessoas estavam empolgadas com Jesus? Porque ele manifestava os sinais do reino. E é isso que a igreja precisa fazer. Uhum. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não é palavras, é poder. Isso. Isso Paulo mesmo. vai dizer em Romanos 14:17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, há sinais. Pelas mãos dos apóstolos havia sinais, prodígios, milagres.
Então, a igreja precisa, primeiro, ter clareza dela mesma, como eclésia, como esse organismo vivo governamental, que tem a autoridade do reino para ligar e desligar. Isso, e desligar. E as portas do inferno não vão prevalecer. E mais, eu estava me esquecendo, você citou Mateus 18. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, entrar em concordância, ali a eclésia se manifesta. Isso. Veja, verdade. Não tem nada a ver com o templo. Não. E eu vejo muitos pastores queridos, preciosos, preocupados com o templo, porque o templo está fechado. É verdade. Deus está dizendo, gente, a minha eclésia não é templo, não é, a minha eclésia não é templo, não é tabernáculo e não é sinagoga. É eclésia. É um organismo vivo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele. Agora, o que era importante? Nesta estruturação da eclésia, Jesus levanta a liderança apostólica. E não há como você falar de reino de Deus e você falar de igreja sem mencionar a liderança apostólica. É governo. Veja, isso causa algumas dificuldades, porque Jesus não dá sequência à estrutura religiosa do Antigo Testamento. Ele não dá sequência a reis, sacerdotes e profetas. Ele não dá sequência. Como é que ele faz? Ele começa evangelizando, atrai os discípulos. Quando ele vai estruturar o movimento dele, ele reúne 12 dos seus e dá a eles o nome de reis? Não. Sacerdotes? Não. Profetas? Não. Dá a eles o nome de apóstolos. Agora, apóstolos também já existia. No Império Romano, os generais de conquista de território que implantavam, chegava lá, vencia o inimigo e implantava a cultura do Império Romano, eram chamados de apóstolos. Apóstolos, sim. Então, quando ele levanta os 12, ele diz, olha, vocês são apóstolos. Todos sabiam que era apóstolo. É diferente de hoje. Todo mundo sabia qual era a função de um apóstolo. Isso. Era ser um general de um exército de conquista de território que, quando conquistava o território, implantava a cultura do império. Só que agora são apóstolos de Jesus que vão estar liderando a eclésia do reino de Deus. Isso. Então, estes generais agora não eram conquistadores do Império Romano, eram conquistadores do reino de Deus. Aleluia. Para implantar a cultura do reino de Deus. E veja, Jesus, quando começa a estruturar a eclésia, ele só tem ali apóstolo, não tem outro ministério. Depois que os apóstolos vão recebendo ensinamentos, depois é que vem, então, os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Depois. Só depois de Atos, né? Lá em Atos que eles só começam depois. a aparecer. E só. E outra questão também muito importante. Só depois Deus começa a pôr ordem nos dons, como está lá em 1 Coríntios 12, 28. Isso. Primeiro apóstolo, segundo profetas. Por isso que a igreja não é profética, não é pastoral, não é de ensino, não é evangelística. A igreja que Jesus plantou é apostólica. Apostólica, verdade. Entendeu? Perfeito, ela sim. é apostólica. Então, todas essas questões, elas precisam estar bem fundamentadas, porque nesta mudança, neste novo manto apostólico, nesta nova administração, nesta nova ordem,
nós não podemos quebrar princípios. Verdade. Então, nós precisamos ter clareza. O que é a igreja, eclésia de Jesus, liderança apostólica com equipe ministerial de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em ordem, que proclama o reino de Deus, como uma embaixada do reino, para Sim. reconciliar com Deus toda a criação. Toda a criação. Então, nós precisamos ter esses princípios, e aí a função de apóstolos e profetas nesta hora é chave, porque são os apóstolos e profetas que estabelecem os fundamentos, para que nós possamos ir para o novo, que é inevitável. Deus já está avisando que é o novo, é irreversível, mas nós precisamos ter isso muito claramente. E são os dois ministérios, né, ponta de lança. Sim. Eu creio que é uma nova ordem, né, que o Senhor está trazendo nessa nova reforma. Eu creio que vai ser muito importante também, como eclésia, nós entendermos algumas dimensões, porque dentro do coração de Deus, a igreja aqui, na verdade, foi colocado como para ser uma assembleia que funciona de um modo tanto legislativo como judicial. E foi o que a igreja não exerceu o papel até hoje. Aí eu começo a entender um pouquinho melhor, apóstolo Adriano, a própria questão do porquê da guerra espiritual, por que dentro da dimensão apostólica o trabalho de libertação, o trabalho de guerra espiritual é muito forte, porque nós vamos manifestar de uma forma tão tangível essa dimensão aí legislativa e judicial. Parece um paradoxo, né? Porque você lê na Bíblia, por exemplo, toda a terra do Senhor, toda a terra, sua plenitude é do Senhor. E, ao mesmo tempo, o Senhor nos manda fazer guerra espiritual para conquistar território, para desalojar poderes malignos, né? Aí a pessoa, mas espera aí, por que eles vão fazer guerra espiritual se toda a terra já pertence ao Senhor? Toda a terra, a sua plenitude pertence a... Por que vocês vão fazer guerra para conquistar a cidade? Mas aí que vai entrar exatamente a força judicial da eclésia, né? Satanás está julgado, tal, mas não está preso. E nós temos essa função, né? Uma função exatamente judicial em cima disso. É como se fossem oficiais de justiça aqui na terra. Por isso que Jesus disse o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Ele usa o presente do indicativo. Não é futuro. Isso, Nós precisamos compreender que em Cristo, nós precisamos compreender, e esse tempo nós estamos fazendo uma releitura de Apocalipse. Por quê? E por que Apocalipse é tão chave neste tempo? Porque quando João está na ilha de Patmos e recebe a profecia, e é importante que as pessoas saibam que Apocalipse é uma profecia, é um livro de profecia, o que ocorre? Nós precisamos reciclar algumas coisas. Porque, por exemplo, muitos têm usado o livro de Apocalipse para falar dos juízos. Os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 selos e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Muita gente tem usado Apocalipse para falar da besta, para falar do falso profeta, do anticristo e da prostituta. Mas o livro de Apocalipse não foi escrito para isso. Isso está lá no primeiro capítulo. João começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. Isso mesmo. Por exemplo, quando você tem um livro, uma carta, por exemplo, você tem o título da carta e para quem é endereçada a carta. O livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo endereçada para a igreja. As 7 igrejas da Ásia.
Então, primeiro, não era uma mensagem para incrédulo, era para a igreja. E em todas as 7 cartas, todas, havia 2 repetições. Primeiro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Segundo, ao que vencer. Para todas elas, sim, Jesus tinha uma mensagem de vitória. Deixando muito claro que pelo sangue do Cordeiro nós fomos comprados e constituídos reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Então, esses dias nós estamos, olha, todos aqueles precisam ler o livro de Apocalipse dentro deste panorama. Busque revelação de Jesus Cristo e uma igreja vitoriosa. Verdade, verdade. Esses tempos de pandemia é um tempo de transição. Para nós, depois está vendo a transição. Por isso, o seguinte, veja, mesmo em meio a 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, Jesus está dizendo, ao que vencer, constitui vocês reis e sacerdotes para reinar. Se você vai, por exemplo, para a carta do Paulo aos Efésios, capítulo 5, quando Paulo fala ali que a relação Jesus, igreja, marido e mulher, ele diz que Jesus amou e se sacrificou pela igreja. Para quê? Para que ela seja uma igreja gloriosa. Gloriosa. Gloriosa, sim. Então, este é um tempo que Deus quer trabalhar conosco. Como ele em cada uma das 7 igrejas, ele apontou qualidades e ele apontou pecados. Sim. Então, neste tempo, o que Deus quer falar conosco? Reforçar nossas qualidades. E todas as igrejas têm qualidades. Pontos fortes, né? Pontos fortes. E isso. Todas as igrejas têm pecado. Ali, uma estava num estado melhor, vamos dizer assim. Mas nós precisamos ter essa clareza, essa humildade, para que nós possamos verdadeiramente nos conscientizar que o reino de Deus já chegou, mas não em plenitude. Deus estabeleceu a igreja para ser a sua embaixada, nós, os embaixadores, esse organismo vivo, governamental, que é esta parte legislativa e judicial, isso, com autoridade para prevalecer sobre as portas do inferno. E aí as pessoas me perguntam, apóstolo, qual é a maior guerra da igreja? Qual é o seu principal inimigo? Veja, quando nós estamos trabalhando para nos alinhar com a verdadeira eclésia de Jesus, a maior guerra é contra a Rainha dos Céus. Isso. Por quê? Porque a Rainha dos Céus tinha a sua eclésia. E esse foi o problema de Constantino. Ele levou a eclésia da Rainha dos Céus para dentro da eclésia de Jesus. Por isso que todas as congregações, ministérios que vão se posicionar para entrar na eclésia de Jesus, para ser essa embaixada do reino, ela vai ter uma guerra violenta com o sistema da Rainha dos Céus. Então, por exemplo, no livro de Jeremias, a Rainha dos Céus nunca opera sozinha. Ela sempre opera com a estrutura de Baal, Jezabel. Isso. Tá sempre junto. Mamon operando, junto com Pitom. Então, aí entra do outro lado o Leviatã, mas a cabeça da coisa é a Diana, a Rainha dos Céus. Por quê? Porque ela era a que governava
a eclésia do Império Romano, do mundo greco-romano, Isso. como acontecia lá em Éfeso. Então, é esse o embate. E como que a Rainha dos Céus opera? Ou ela tenta de todas as maneiras que a igreja não viva como eclésia, como este organismo legislativo, judicial, governante, né? Governamental, ou faça isso à maneira dela. Então ela vai tentar impedir ou vai tentar fazer à maneira dela. Por isso que, por exemplo, depois, né, você vai perceber desde do Concílio de Nicéia, quando Constantino entra, vai surgir no meio da Idade Média uma expressão assim, ó, Rainha dos Céus, Rainha dos Apóstolos. Tem algumas congregações católicas que hoje têm por nome Rainha dos Apóstolos. Isso. Roubando a autoridade e o genuíno governo. Isso. Por quê? Porque os apóstolos do Império Romano eram devotos dela. Então, essa é a guerra. E deixa eu dar um testemunho aqui, quando Deus começou a nos levar para todo esse entendimento que nós estamos compartilhando aqui, eu estou compartilhando aqui uma síntese dos últimos 20 anos. Sim. Dos últimos 20 anos. Normalmente, pessoas, famílias, ministérios que vão se alinhar com essa plataforma bíblica de igreja gloriosa, vencedora, que proclama o reino de Deus para reconciliar a criação com Deus, né? Normalmente a pessoa entra em 5 guerras. A Rainha dos Céus ataca em 5 áreas. Uma delas, área do louvor. Outra área, liderança. Outra área, família. Outra área, saúde, principalmente mental e emocional. E a quinta, financeira. Vou repetir para todo mundo guardar. Isso. Louvor, vai ficar gravado aqui também. Liderança, louvor, liderança, né? Família, saúde, principalmente mental e emocional, e quinta, financeira. E tudo isso aí tem base no Velho Testamento. Se você vai ver Jeremias, você vai ver muita referência da Rainha dos Céus voltada justamente para essas 5 áreas aí. Sim. Agora, você sabe por uma das razões que eu tenho tido experiência nessa área é porque eu era devoto dela. Uau! A palavra que me tirou das garras dela e eu entrei num processo de libertação foi Jeremias 7,16. Quando Deus fala por intermédio de Jeremias, não ore por este povo. Eles estão sacrificando a Rainha dos Céus. Então, desde lá, isso já faz 31 anos, é uma área que venho me libertando. Aleluia! Aleluia! E ao mesmo tempo, obviamente, conhecendo os meandros dessa guerra. E é verdadeiramente o principado aí que se levanta contra o governo de Deus, né? Sim. Tenta roubar a adoração, porque eu vejo o seguinte, né, apóstolo Doriano? Como Satanás não consegue tirar a atenção em termos de adoração para ele, houve a substituição, Isaías 47, adorar a rainha. Por isso que dentro da idolatria, do catolicismo, é o roubo da genuína adoração. Eu lembro que o Peter Wagner sempre declarava a Rainha dos Céus é o principado que mais concorre em termos de adoração com Jesus. Por isso que Apocalipse 18, e ali Apocalipse 18
quando fala da Babilônia, ali é muito similar à questão da Rainha dos Céus, ali em Sim. Apocalipse 18, e a palavra é: sai dela, povo meu. Isso. Sai dela, povo meu. Porque o que ocorre? Em Jeremias, capítulo 42, os da tribo de Judá, tá? Nós estamos falando de louvor, adoração, os da tribo de Judá vão até Jeremias pedindo uma direção profética. Busque ao Senhor uma palavra profética. Jeremias leva 10 dias buscando ao Senhor, 10 dias. Ele recebe a palavra e entrega. Quando ele entrega, aí já estamos falando de Jeremias 44. O que eles dizem para Jeremias? Quanto a esta palavra, não te ouviremos. Antes, o que nós faremos? Nós serviremos a Rainha dos Céus. Rainha dos Céus. Por quê? Isso. Porque enquanto servíamos a Rainha dos Céus, nós prosperávamos. Isso. E quando deixamos de servi-la, passamos necessidade. Então, veja, e ali nós estamos falando do povo de Deus. Isso. Perfeito. Né? Então, eu creio que, por exemplo, este é um tempo que nós precisamos reler também Jeremias. Eu creio que é uma mensagem nesta guerra com a Rainha dos Céus. E você não só vê, né, a releitura de Apocalipse, mas a leitura de Jeremias. Há uma influência da Rainha do Céu no meio do povo evangélico. Porque aquilo que você falou, né? Ali era o povo do Senhor. Tanto é que quando eles voltavam as costas para o Senhor, eles iam adorar a Rainha dos Céus. Era Asher, Astarote, que eram versões da rainha. Isso. Então, à medida que nós vamos verdadeiramente, né, afiando o machado neste tempo, isso que nós estamos conversando aqui é chave para que nós não nos percamos neste vento intenso de mudança. Vai mudar? Já mudou. Apóstolo Doiano, está terminando aqui, tem 1 minuto. Eu vou sair e já vou entrar de novo aqui para a gente dar continuidade. Tá bom. Já vou deixar gravado isso aqui e já vou entrar em seguida. Isso, tá bom.